noite, meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje a gente está aqui mais uma vez para fazer a leitura e as considerações no livro que a gente está trabalhando, que é o livro de Provérbios. Aqui nesse Quem tá com a palavra, né? Aqui no YouTube, hoje o vídeo ele se chama Integridade, né? E a gente vai fazer as nossas leituras e reflexões daqueles últimos versos do capítulo 12 do livro de Provérbios, que são os versos 21 a 28 e tudo aquilo que o Senhor tem para nos ministrar sobre, né, a integridade, para nos ministrar sobre o caminho do ímpio, para nos ministrar sobre o caminho dos justos, para nos ministrar sobre todos os valores justos, corretos e verdadeiros que são necessários para que nós sejamos verdadeiros cidadãos dos céus, homens e mulheres com valores, com princípios, comportamentos, atitudes conforme o coração do Senhor. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 12. Se você não estiver lá perto de você, não tem problema algum. Acompanha comigo a leitura e as considerações, as reflexões desse livro tão rico. Vamos lá? Então, para você que vai abrir a Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 12, versos 21 a 28, que diz assim: verso 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. E a reflexão que a gente pode fazer desse verso é justamente que a justiça, ela é um escudo protetor contra o mal. Então, todos aqueles que se encontram nessa situação de justo, que justo na terra não existe nenhum, mas justificados somos em Deus, quando assim nós reconhecemos a soberania de Deus, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. Então, todos aqueles, né, que creem, servem, observam a palavra do Senhor, buscam obedecer à palavra de Deus, nós são nomeados pela Bíblia como justificados em Deus, e esses estão guardados. Mas esse verso diz pra gente que a contrapartida é que o ímpio, ele fica cheio de mal. Então, é justamente para nos fazer refletir que aquele que é justificado pelo Senhor, ele não recebe os agravos, ele não recebe a maldade, ele não está cheio de maldade. Antes e ainda, ele está justificado, protegido, né? O buscar ao Senhor em todo tempo é se manter protegido do mal, mas não porque nos escondemos no Senhor antes e ainda que pudéssemos nos esconder no Senhor, mas é que cada vez mais que você busca a palavra de Deus, busca entender como Deus pensa e busca a vontade do Senhor para suas vidas, a, desse momento em diante, há uma diferença e há uma separação de caminho. Então, o seu caminho ele deixa de se tornar um caminho de impiedade, um caminho de maldade, um caminho de pecado e começa a se tornar um caminho limpo pela presença, pela palavra e pela vontade do Senhor. No verso 22 diz assim: Os lábios mentirosos, eles são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. E nós vimos, né, no livro de Provérbios inteiro até aqui, como o Senhor ele abomina a mentira e a falsidade. Para ele é um dos piores pecados, um dos piores comportamentos e atitudes que nós podemos ter. No livro de Apocalipse, lembra a palavra muitas vezes, e na maioria das vezes ela explica ela mesma. No livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 15, o Senhor nos mostra o quão grande é a repulsa, o quão grande ele, quanto ele reprova a mentira, né? E, consequentemente, os lábios daquele que mente, a atitude de agir com mentira. No livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 15, o Senhor diz assim: Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, mas ficarão de fora de onde? Ficarão de fora da vida eterna, ficarão de fora da salvação. Ele não reconhece como santo, como justo, como perfeito todo aquele que realiza todos esses atos que ele detalha e qualquer que ama e comete a mentira. Porque a mentira
ela não é um rompante, ela não é instinto, ainda que muitas vezes, mas ela é um princípio de caráter, é a ação com falsidade, com leviandade, muitas vezes um objetivo ali intrínseco, né. E o Senhor ele não se agrada, o Senhor ele se agrada de verdade, de sinceridade, ele se agrada de tudo aquilo que é, e não que parece ser, e não que dissimula ser. Nesse mundo, né, que a gente pertence, a gente pode trazer a seguinte reflexão, né, a mentira, ela está presente de diversas formas na maior parte dos lugares onde a gente convive, onde a gente está. E muitas vezes, uma coisa interessante da mentira, né, porque quando a mentira ela é revelada, porque em um momento ou outro ela é revelada, a pessoa que mentiu ela cai em descrédito, né. E perante o Senhor, esse homem desacreditado, sem honra, sem veracidade de palavra, ele se torna desprezível. Mas por outro lado, os que seguem em verdade de caráter, verdade de intenção, verdade, sincera, propagada, eles são prazer do Senhor. A mentira hoje no nosso mundo, na nossa sociedade, ela se veste de beleza, mas ela será, conforme a palavra do Senhor, revelada. E os mentirosos têm o seu destino de caminho como a vergonha, eles serão envergonhados, assim diz a palavra do Senhor. Então, tudo aquilo que está escondido, oculto, manipulado, dissimulado, um momento ou outro ele será revelado, com o propósito de ser exposto e será envergonhado. No verso 23, diz assim: O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Palavras difíceis, né? O sábio é aquele, se a gente fosse, né, parar para fazer a reflexão, o homem prudente ou o homem sábio, muitas vezes ele não é o que se finge humilde, mas ele é aquele que reconhece que nada sabe, reconhece que ele não sabe o suficiente, reconhece que quanto mais ele aprende, mais ele precisa aprender. Ele não se engrandece por tudo aquilo que ele já conheceu e já viveu e nem se coloca num pedestal, ele não faz propaganda de si mesmo como tudo aquilo que ele já aprendeu, viveu, porque, por exemplo, a seguinte expressão: eu faço, eu aconteço, eu já conheço, eu executo, e por aí vai. A soberba, já o coração daquele que é tolo, daquele que é insensato, né, mesmo pequeno, o conhecimento ele faz questão, né, a soberba que há dentro dele faz questão de se engrandecer, de se divulgar. E esse é um caminho que leva invariavelmente ao fracasso e à queda, porque não há pessoa na terra que saiba todas as coisas, não há sábio genuíno na terra que não seja o Senhor nosso Deus. Mas o conhecimento está à disposição para que do primeiro dia até o último dia das nossas vidas nessa terra, nós possamos aprender a evoluir, a executar diversas coisas e propagar esse conhecimento. Então, a reflexão que nos traz esse verso é que o nosso coração ele não seja engrandecido, mas que em tudo reconheçamos que a fração daquilo que nós sabemos e daquilo que nós aprendemos e daquilo que nós vivemos ao longo da vida, das nossas experiências, é uma fração, né? Não somos completos e não temos toda a informação e toda a sabedoria e todo o conhecimento dentro de nós. Parece óbvio, né, dizer uma coisa dessa, mas muitas vezes, dependendo da situação, a gente pode realmente se deixar levar e nos colocar nessa posição de segurança. Mas a palavra de Deus, ela sempre vem para ressaltar aos nossos corações esses lugares onde o nosso eu nos coloca. Quão diferente eles são dos lugares que o Senhor quer nos colocar e do Senhor deseja que nós estejamos. O Senhor, não é que o Senhor, ele deseja através da palavra que nós sejamos menos do que todos e saibamos menos do que todos ou hã, cresçamos menos do que todos, mas que Ele deseja que nós compreendamos que não são essas as verdadeiras riquezas, essas são ferramentas para que a gente possa viver nessa terra, e importantes são multiplicar essas ferramentas com todos aqueles que nós pudermos. E ainda, traz ainda uma reflexão.
de uma forma ou de outra, aquele que se engrandece pelo conhecimento que ele julga ter mais do que os outros, por exemplo, ele vive uma parcela da sua vida como hipócrita, como parecendo ser, muitas vezes e não sendo. E esse momento é um momento de engano aos outros e engano a si mesmo. Mas ah, o homem prudente, ele busca o conhecimento e ele não propaga que ele tem esse conhecimento, mas muitas vezes o comportamento demonstra, as atitudes demonstram, e isso não é ser propagador de si mesmo, não é fazer campanha de si mesmo, nem de se colocar em alto lugar, mas isso é viver a vida genuinamente com verdade, com sinceridade, com simplicidade e demonstrar quão grande é Deus em todo o conhecimento que foi aprendido, executando bem e transmitindo. O verso 24, ele traz mais uma rica reflexão, que diz assim o verso: A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. É uma vez mais a palavra de Deus dizendo, lembrando a gente da lei infalível da palavra, da verdade, da semeadura e da colheita. A mão daquele que é diligente, ela não para. Então, de uma forma ou de outra, tudo aquilo que é produzido, né, tudo aquilo que é esforço tem resultado. É como se o Senhor dissesse: Filhos meus, não se esqueçam, o sucesso é o resultado do esforço e do trabalho. Não existe sorte. A palavra de Deus jamais vai dizer de sorte para construir resultado, né? É uma forma do Senhor mostrar para a gente de que a vida será cansativa, a vida será desgastante, muitas vezes custosa, mas tudo aquilo que nós fazemos tem um resultado, e tudo aquilo que nós não fazemos também tem um resultado, né? Diligência resulta, disciplina resulta, objetivo firme resulta. O preguiçoso, que é aí o negligente, ele entra nesse lugar de corpo mole, de não se empenha tanto e deseja uma vez mais, né, como a gente viu no outro vídeo, não se empenha tanto nas suas tarefas, mas deseja um resultado tão ou melhor quanto aquele que se empenha. Esse que não dá com dedicação, porque a palavra de Deus em muitos versos e livros ela demonstra isso pra gente, que façamos sempre o nosso melhor. Porque tudo aquilo que nós que cremos no Senhor fazemos, nós não executamos para os que estão observando, nós não executamos para os nossos gestores, nós não executamos para os nossos chefes, os nossos patrões, nós não executamos para os nossos cônjuges, nem para os nossos filhos, nós executamos primeiramente para Deus. Então, esse é um nível de zelo e disciplina e de cuidado que o Senhor ranqueia sempre nos lembrando que a mão do diligente domina, lembrando que Ele está vendo a diligência em todas as coisas que nós fazemos. Não é que o Senhor queira que nós morramos de estafa por fazer tudo ao mesmo tempo, mas Ele quer que nós nos lembramos que a palavra dele diz para fazer tudo aquilo que nós pudermos da melhor forma possível e em todo o tempo, lembrando que Ele observa e Ele recebe como louvor, Ele recebe como uma oferta gratuita de adoração, tudo aquilo que nós dedicamos fazer e fazer com zelo, com gosto, né, e com diligência e com disciplina. No verso 25, a passagem do Senhor, né, a palavra do Senhor diz assim: A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Ansiedade é esse excesso de vir a ser, esse excesso de futuro que a gente tem, né? Então, a reflexão que a gente pode ter aqui, dentre muitas outras, é primeiro, identificar que a ansiedade não é uma coisa do século XXI, é uma coisa de que a própria Bíblia já declara. Então, assim, mais uma prova de que o Senhor deixa as instruções para que nós possamos viver bem, né? Em todo o tempo, em todas as gerações. E mesmo sendo a ansiedade o que a gente chama de mal do século, mesmo que ela já existisse, né, e que ela atinge uma gama de pessoas e que ela pode ser tratada de diversas formas, e aqui não se exclui nenhum tipo de terapia medicamentosa, ao contrário, e ela não tem ainda também uma classe social que ela atinja, ou um gênero, ou uma idade, ou um território, né, mas é um lembrete do Senhor de que a ansiedade ela é extremamente prejudicial
e nos abate, porque é uma coisa que ainda não existiu, não aconteceu, pode provavelmente jamais acontecer, e sendo algo assim tão intangível, não sendo uma coisa que machuca, né, que nos faz um dano e nos faz sangrar, sendo uma coisa interna, drena as nossas forças, as nossas energias, né, a nossa alegria, né, e faz essa coisa psicológica e emocional se tornar tão grande, como se muitas vezes, dependendo da situação, a pessoa tivesse realmente presa, amarrada, por exemplo. É uma reflexão que traz para a gente de que uma boa palavra alegra, uma boa palavra pode sim ajudar uma pessoa num momento de ansiedade, abatida, tristeza, triste, pensando em situações que ali está até ocupando um tempo com aquilo que não precisaria, mas que ela não enxerga que não precisaria. E ainda nos dá uma ferramenta importante. Importante é que muitas vezes para vencer a ansiedade é preciso parar de olhar para essa tempestade. E para aquele que não consegue parar, o Senhor Jesus o ajuda a parar de olhar para a tempestade. Se a gente fosse pensar na ansiedade como uma crise de tempestade, né, a crise de ansiedade como um momento ali de tempestade, só tem um, apenas um que consegue exercer controle sobre todas as coisas no mar, no céu, na terra, dentro e fora de nós, que é o Senhor Jesus. Então não há crise de ansiedade que não possa ser amenizada pelo Senhor Jesus. Não há crise de ansiedade, assim como não há tempestade que não possa ser cessada. O Senhor Jesus em todo o tempo e a palavra de Deus tem boa palavra para trazer aos nossos corações, e ao coração de todo aquele que crê, a paz genuína, acalmando esse excesso de ânsia, esse excesso de futuro, esse excesso de antecipação, de previsão e de mapeamento das coisas que muitas vezes nós queremos, faremos ou talvez, se der, poderemos fazer, que a gente tem aqui na Terra. É difícil combater a ansiedade num dia como o nosso, é difícil numa sociedade como a nossa que alimenta a ansiedade, né? Ela propaga a ansiedade, mas no Senhor Jesus existe remédio. Existe remédio para viver dia após dia, descarregando, né, em oração, descarregando nele tudo aquilo que está no nosso coração, nos impedindo de ficar em paz. No verso 26, diz assim: O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O caminho do ímpio jamais, ainda que pareça, jamais ele vai ser um caminho de bênção ou ainda um caminho de vida, ou ainda um caminho de justiça. Antes e ainda, né? Eu tenho pego esse hábito para falar isso. O justo, pela sua, eh, pelo seu zelo, pela sua disciplina, pelo seu temor ao Senhor, ele sempre se mostrará e ele sempre será íntegro. Ele sempre se mostrará, será e desejará e buscará ser simples, humilde, sábio e buscar esse trajeto de caminho de integridade e de manutenção nesse caminho de integridade. Então, dificilmente ele vai ser errático, dificilmente, e não é que o justo, aquele que crê no Senhor, ele é previsível, não, mas a palavra da verdade é a verdade. E ela não é flexível. Então, uma vez que você busca seguir o caminho da verdade, você segue naquela direção a passos firmes. Mas o caminho que o ímpio faz, ainda que pareça divertido, interessante, ainda que pareça fácil, ele é um caminho que não tem firmeza, não são passos firmes, são passos erráticos com destino de pecado e dor e sofrimento e morte. No verso 27 diz assim: O preguiçoso ele deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. É trazendo à luz aquela reflexão, não deixe, se você tem algo à mão para fazer, não deixe para fazer depois, execute. Execute porque o Senhor é o Deus do amanhã. Ele apenas é que sabe o que vai acontecer amanhã. Então tem muitas coisas
que nós deixamos por preguiça muitas vezes, postergamos, mas o nosso bem mais precioso não é postergar ou saber agendar as tarefas ou as coisas, e sim ser diligente, estar sempre pronto, vigilante e disponível. O preguiçoso, ele pode sim, aquele que tem preguiça em si mesmo, ele pode sim dar muitos passos importantes na vida, ele pode crescer muitas vezes, mas ele sempre desiste, ele para, ele esmorece. Aquele que é diligente, conforme a palavra do Senhor fala, ele encontra no trabalho um tesouro. E não apenas no resultado, ele não pensa na meta final, né? Mas ele vive um caminho com o seu objetivo em mente. E ele tem prazer na sua disciplina, e na sua diligência. Ele compreende que tudo aquilo que ele está fazendo, dia após dia, vai construir o resultado. E ele é constante em caráter. Não ter nada, né? Existe essa reflexão, não ter absolutamente nada para fazer, ou ainda não fazer nada, aos olhos do Senhor é como se fosse uma maldição. Porque o Senhor até nos fala na palavra de Deus para observarmos a natureza. E a natureza, se a gente for observar, ela nunca está parada, ela nunca está fazendo nada. Sempre há algo em movimento, sempre há alguma coisa se movimentando, sempre há algum animal trabalhando, sempre há. A gente pode lembrar do exemplo da formiga, que são ligeiras, são ali trabalhadoras e disciplinadas, né? Ocupar-se com o trabalho, ocupar-se com o estudo, ocupar-se com a obra de Deus, ocupar-se com o aprendizado do Evangelho, é uma recompensa. Ocupar-se é uma oportunidade de ser produtivo. O Senhor, ele vem através da palavra de Deus falando de produtividade, de ocupação, para que nos mantenhamos em movimento. Estando em movimento, o Senhor trabalha no nosso movimento. Estando nós desocupados, sem nada a fazer, o Senhor dificilmente consegue falar conosco através da palavra, através de momentos de oração. Se não houver movimento, se não houver atitude, como? Como poderíamos, né, testemunhar crescimento? Como poderíamos eh, viver oportunidades, né, de enxergar os testemunhos e de reconhecer a grandeza de Deus? Se não houver movimento, se houver estagnação, o caminho já não é o caminho da palavra da verdade. E no verso 28, a reflexão que traz é: na vereda da justiça está a vida, né? Na vereda, no caminho. E no caminho da sua carreira não há morte. Existe uma expressão que diz que todos os caminhos levam a Deus. E na verdade a palavra de Deus, a Bíblia diz e explica e demonstra que na verdade não há vários caminhos que levam a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é apenas Ele e somente por Ele é que se chega ao Senhor, é que se chega a Deus. E muitos os caminhos que nós temos na vida podem parecer corretos naquele instante, naquele momento, mas se estiverem contrários à palavra de Deus e aquilo que o Senhor nos ensina como valores verdadeiros e genuínos dos céus, eles não são caminhos corretos, eles são caminhos que levam à destruição. O caminho que todos nós devemos buscar é o caminho de justiça. Lembra lá no começo dos versos, porque o caminho da justiça nos protege do mal. O caminho de justiça é o caminho que conduz à vida verdadeira e genuína de Jesus. E é o único caminho onde nós andamos e não andamos desamparados e não andamos para um destino de sofrimento e não andamos com uma vida temporária, mas o caminho, né, da vereda da justiça, o fim dele é vida eterna, é salvação em Jesus. Essas são as reflexões de hoje aqui no Quinta com a Palavra, nesse vídeo que se chama Integridade. Eu espero de verdade, de todo o meu coração, que essa palavra ela tenha sido uma bênção para você. E eu espero que se assim, né, se assim o Senhor quiser, a gente possa se encontrar novamente na próxima quinta-feira com mais uma reflexão, com mais uma consideração. Eu agradeço a tua companhia até aqui. Que Deus te abençoe.